Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. Nós estamos já há 8 dias neste propósito, nesse estudo de 21 dias, trabalhando o código JMR, que significa sem julgamentos, mentiras ou reclamações. Isso aí não é só 21 dias, é uma jornada para a vida. Eu sou Nice Santos e é um prazer estar aqui com vocês. Esta semana ainda continuamos tratando com o tema Vença o Julgamento e hoje falando sobre viver debaixo de submissão. Então, vença o julgamento vivendo submissão. Aproveita! Já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe com mais alguém que você percebeu que também pode, quer e necessita ser abençoado por esta ministração. Não seja uma pessoa que pegue as bênçãos só para você. Compartilhe com mais alguém, abençoe mais alguém. Vamos lá? Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Você já tinha pensado na submissão como algo prazeroso? Assim deve ser, pois a submissão é algo que Deus reservou a nós e por isso deve nos encher de prazer. Sabemos que submeter é um verbo na contramão da sociedade pós-moderna. Ao contrário do que muitos pensam, a submissão não é uma missão inferior, mas uma postura nobre e divina. A essência da espiritualidade está na relação correta de obediência a Deus e sujeição às autoridades constituídas por Ele. O Senhor age em seu trono, estabelecido sobre sua autoridade. Louvar, orar, jejuar ou fazer qualquer coisa sem submissão não tem valor para Deus. Ou seja, você é uma pessoa que gosta de orar, gosta de ler, meditar na palavra, quer dizer, ler a palavra, não meditar, né? Ler. Porque quem medita entende que precisa de submissão. Então, voltando. Você é uma pessoa que gosta de louvar, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Mas, se você está em constante conflito com a autoridade colocada por Deus, porque toda autoridade é colocada por Deus, e eu não estou falando aqui, discutindo com vocês aqui o assunto de pessoas que estão exercendo a autoridade e são abusivas, não é isso. Ele tem sim a autoridade que é constituída por Deus. A parte dele ser abusivo, aí já é parte dele e isso será tratado com Deus. Cabe a nós apenas orar por pessoas abusivas que estão no comando. Mas a autoridade precisa ser respeitada porque compete àquele que teme a Deus, entendendo que foi Deus que colocou. Entendeu? Ou seja, então não adianta eu orar, jejuar e louvar e não for submissa às autoridades. Isso não tem valor para Deus. Torna-se algo mecânico e sem vida. Da mesma forma, é impossível se submeter a Deus sem se sujeitar aos homens de Deus. Note que, isso aqui a gente até dá uma engolida seco, né? Pois bem, note que Deus delega autoridades em todas as áreas da vida, nas esferas civil, é só você ler em Romanos 13, 2, profissional, leia Efésios 6, 5 e 6, familiar, Efésios 5, 22 e 24 e eclesiástica, leia Hebreus 13, 17. A submissão nos ensina que não devemos confundir a autoridade com a pessoa que a exerce. Se for boa ou má, justa ou injusta, nosso dever primordial é nos submeter, exceto
quando seja exigido de nós algo que nos leve a ofender ou desobedecer a Deus. Então, se a autoridade que está sobre você é árdua, é dura, é injusta, etc e tal, mas o que ela tem te pedido não ofende a palavra e não te leva a desobedecer a Deus, submeta-se. Agora, se faz isso aí não, porque a maior autoridade é o nosso Deus. Todo discípulo do Senhor procura se submeter com lealdade e alegria. A rebelião, por outro lado, é princípio das trevas. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. É só você ler em Isaías 14, 12 e 15 e Ezequiel 28, 13 a 17. Nisso, por que você não coloca os versículos aqui? Porque simplesmente estou no propósito de estimulá-lo a ler, a folhear a Bíblia, a marcar, a pegar amor pela leitura e meditação da palavra. Esse é o propósito do grupo Mulheres que Oram. Continuando, o princípio de rebelião se transferiu a todos os homens após a queda de Adão. Mas em Jesus somos chamados para viver de forma diferente. O Filho de Deus em nada foi rebelde. Viveu e vive para agradar ao Pai e em tudo ser submisso a Ele. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência e é transformado pela palavra. O Senhor não deseja simplesmente impor regras sobre nós, mas moldar nosso coração e nos abençoar. A quem você precisa se submeter? Qual é a pessoa que Deus está lhe trazendo à mente? Foi Deus quem criou a submissão à autoridade em sua vida. Lembre-se de que, seja aqui, seja na eternidade, teremos que lidar com autoridades espirituais. Respeite o princípio da submissão diariamente. Talvez você ouvindo esse áudio e ouvindo eu falar sobre submissão e você viva uma vida de agressão, alguém que te agride, é o seu esposo, e você fala, como que eu vou me submeter a essa pessoa? Querida, não estamos tratando de violência. Violência se resolve com uma forma: denúncia. Vá até a delegacia mais próxima e denuncie o agressor, ok? Estamos falando de autoridade, de pessoas que não estão infringindo a lei, porque a lei precisa ser respeitada, tá bom? Precisei abrir aqui esse parênteses para que fique claro que não estamos no estudo falando de submeter a um marido agressor. Marido agressor merece apenas uma coisa: responder à lei. Para a sua meditação, quero deixar aqui um texto bíblico. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 3 João 1, do 9 ao 11. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, 1 ao 2. Para que você não traga sobre si a condenação, honre, respeite as autoridades que estão sobre você. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu me submeto com prazer ao seu direcionamento, à sua palavra e às autoridades sobre minha vida. E eu oro para que, embora minha carne insista em rebeliar,
em não se submeter, em repelir esses versículos e dizer a mim mesma: ah, não devo, não mereço, não quero. A minha carne insiste em desobedecer ao que o Senhor me ordena pela sua palavra. Por isso eu oro pedindo graça para que eu venha me submeter. Ajude-me a ter um coração submisso, um coração obediente que cumpre o seu querer, que ore o Pai Nosso, vivendo cada palavra, não só de fala, mas na prática. Oro todas essas coisas em nome de Jesus, crendo que o Espírito Santo de Deus me conduzirá em toda a verdade. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Eu sei que o texto de hoje, o tema de hoje é de árdua aceitação, mas empenhe o teu coração para isso e você verá a glória de Deus. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de abençoar mais alguém, de comentar, enfim. Dê o seu like aí, porque vai ajudar muito esse canal a crescer na graça e no conhecimento, porque esse é o nosso intuito. Beijo!